Boa tarde, galera. Então hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os modelos atômicos e queria começar falando para vocês sobre esses carinhas que antes de Cristo já começaram a pesquisar, a buscar entender o que seria o átomo. Eles simplesmente começaram a pensar, o que a gente faz, como é que a gente chegaria ao menor corpo na natureza. E eles começaram a tentar pensar nisso e fazer pesquisas. E um exemplo que eu dou para vocês é, imagine que vocês peguem um papel, uma folha de papel e comece a picar elas. Vai picando, vai picando. Chega um momento de tantos cortes que a gente vai chegar a um ponto que a gente não consegue mais cortar. Foi basicamente onde eles chegaram. Eles foram cortando, eles foram dividindo algum corpo e chegaram a um ponto onde eles não conseguiriam mais cortar, mais quebrar. E eles definiram isso como um átomo, que é o menor, eu até escrevi aqui para vocês, menor parte indivisível constituinte na matéria. Ou seja, não vai se dividir mais a partir disso. Beleza? Então, a partir de antes de Cristo, esses caras, que eram um embasamento mais filosófico, não científico, eles definiram que o átomo era algo que não se dividia mais, era o menor corpo constituinte da matéria, beleza? Depois, muitos anos depois, já no atomismo científico, chegou um carinha chamado John Dalton, beleza? Em 1808, botei aqui para vocês que é bem importante, cai muitas questões sobre isso nas provas, onde ele definiu que o átomo ele é basicamente como uma bola de bilhar, beleza? Uma bola de bilhar maciça, beleza? Onde ela não se encontra oca, maciço mesmo, aquela massa indestrutível, não é possível destruir esse átomo, beleza? Indivisível e homogêneo, tá bom? Homogêneo, como eu já expliquei para vocês, a gente enxerga uma coisa uniforme, de uma fase só. Por que que eu botei aqui circulado indivisível? Porque hoje em dia, galera, a gente sabe muito bem que o átomo ele é dividido em partículas subatômicas, onde a gente vai ser falado nos próximos quadros, onde a gente sabe que existem os elétrons, os nêutrons e os prótons, beleza? Dentro desse modelo da bola de bilhar, gente, para quem não sabe, bola de bilhar, bola de sinuca, beleza? Ele deixou seus postulados, beleza? John Dalton deixou seus postulados, onde átomos são as esferas. Cada elemento possui sua massa, identificação. Por quê? Porque ele dizia que o que identifica cada átomo, cada elemento químico, era sua massa, onde hoje em dia sabemos que não é assim. Hoje em dia a gente sabe que o que identifica cada átomo é seu número atômico, seu número de prótons. Também, novamente falando, a gente vai ver nos próximos quadros a seguir. Os compostos químicos são combinação dos elementos, beleza? Os compostos são com combinações de elementos. Exemplo lá do sal de cozinha que eu sempre falo para vocês. Sódio, cloro, beleza? Dois elementos que juntos vão fazer composto químico, vai ser um composto químico, beleza? E aqui ele também descobriu que uma reação química é um rearranjo de átomos, onde, vamos supor, um composto químico vai haver alguma reação, eles vão se dividir e vão se encontrar com novos elementos, beleza? Fazendo assim uma reação química, como a gente já vinha conversado. Para quem, só uma curiosidade, John Dalton, galera, foi o cara que tinha uma doença chamada daltonismo, onde foi a partir dele que se deu o nome da doença, né? Das pessoas que não conseguem enxergar todas as cores e tem esse problema. Então, ele tinha esse probleminha, e a partir dele que foi dado o nome à doença. Então, entenderam aqui? John Dalton, beleza? Modelo da bola de bilhar, sempre gravem isso, que vai ser assim que vai ser proposto para vocês nas provas, onde ele diz que o átomo, só recapitulando, o átomo, bola maciça, cada elemento possui sua massa, ele deu essa forma de identificação, onde hoje em dia não é mais, mas é bom vocês saberem, porque vocês precisam falar sobre ele na prova. Compostos, combinação dos elementos, ele que descobriu sobre os compostos químicos, e uma reação química, beleza? E a questão que ele definiu que o átomo era indivisível,
onde sabemos que hoje em dia a gente pode dividir não, perdão. Indivisível, onde a gente sabe que o átomo ele não para nessa bola maciça, porque ele é constituído por prótons, nêutrons e uma eletrosfera onde se encontram os elétrons, beleza? Então a gente vai para o próximo quadro agora, falando de um carinha que descobriu sobre a natureza elétrica da matéria. Bem, galera, agora estamos aqui no próximo quadro, onde eu falei para vocês que a gente teve a descoberta da natureza elétrica da matéria, beleza? Esse cara se chamava J.J. Thomson, o carinha que descobriu os elétrons, beleza? Ele descobriu as partículas negativas que se encontram no átomo. Esse cara, através de um experimento no laboratório, usou uma ampola com... Aqui dentro vocês podem ver esse vermelhinho, eu botei para identificar para vocês, são gases de baixa pressão, beleza? Ele botou aqui. E cátodos e anodos, né? Campo elétrico dentro dessa ampola, onde ele bombardeava esses gases para dentro da ampola. E, para ele, né, como Dalton não tinha falado nada sobre a natureza elétrica da matéria, ele simplesmente definiu que era uma esfera maciça, indivisível, e assim vai. Para ele, as esferas eram neutras, né? Não existia nenhuma partícula, nenhuma natureza elétrica naquele corpo. E, a partir desse experimento aqui, ele descobriu que existe sim uma partícula negativa nesse corpo. Um exemplo aqui, ele bombardeou esse gás para dentro da ampola e quando ela passou entre os polos positivo e negativo, em vez de, por ela ser neutra, seguir reta, ela desviou aqui do polo negativo, beleza? Assim, sabemos que se ela desviou do negativo é porque há uma partícula negativa aqui, beleza? Os opostos se atraem, assim como negativo e negativo vão se repelir, positivo com positivo vai se repelir. Então, a partir desse experimento, ele bombardeou aqui e desviou do negativo, descobriu a natureza negativa, os elétrons, beleza? Então, a partir dele, Thomson, ele definiu que os átomos, eles são esse corpo, onde ele é positivo, beleza? O corpo como um todo é positivo, mas que ele tem partículas negativas incrustadas nesse corpo. Como um exemplo que a gente sempre dá, é o pudim de passas, beleza? É um átomo como se fosse um pudim de passas. Está ali um corpo e ao redor desse corpo está incrustadas partículas, no caso negativas. Eu não gosto muito dessa situação de falar pudim de passas, por quê? Pudim de passas é uma coisa meio que... Quem come um pudim de passas, né? Eu gosto de falar que é como se fosse um panetone. Imagina uma massa e você vai ver aquelas bolinhas de chocolate, aquelas bolinhas de frutas ao redor dessa massa. Então vamos imaginar o corpo do panetone positivo, já todas aquelas bolinhas incrustadas, partículas negativas, que são os elétrons. Aí esse carinha descobriu, basicamente esse o experimento dele, onde ele descobriu essas partículas negativas, os elétrons, beleza? Já no próximo quadro, a gente vai ver um cara que ele descobriu que o corpo não é só positivo dentro dele e as partículas ao redor são completamente negativas. Ele descobriu que o seu corpo inteiro são divididos em partículas positivas, beleza? Partículas e não um corpo inteiro. Aí eu vou explicar melhor no próximo quadro, tá bom? Para vocês não ficarem cheios de dúvidas aí. Então vamos lá, vamos pro próximo quadro. Bom, galera, agora falando sobre o carinha que descobriu que o átomo em si não é uma esfera positiva, beleza? Ele é Rutherford. Ele, em 1911, bastante tempo depois, veio descobrir sobre essa questão através desse experimento que eu vou falar e vou explicar para vocês agora. Aqui é basicamente um bloco de chumbo, onde dentro desse bloco eles botaram polônio, ele botou polônio. Polônio é um elemento bem radioativo e ele é muito bom para fazer experimentos dessa forma. Por que o bloco de chumbo, galera? Porque o bloco de chumbo protege a gente de radiações, tá certo? Quando vocês vão fazer um raio-x, alguns exames onde vocês vão ser expostos a radiações, geralmente as placas que protegem vocês são de chumbo por ela bloquear essa radiação, tá bom? Só para vocês já irem
uma pescada, né? Dentro desse bloco existia um espaço para poder bombardear essa radiação para este campo de recepção, né, que eles botaram com a lâmina de ouro no meio, tá bom? Essa lâmina de ouro, ela servia para saber o quê? Dentro de uma lâmina de ouro vai existir partículas positivas e negativas. Não, na verdade, era para existir só negativas de acordo com Thomson. Lembra que ele só falou que existiam partículas negativas incrustadas numa esfera positiva. Já aqui, a gente sabendo disso, era para essas partículas aqui passar e, ó, tudo bem, desviar, ir reto, né, perante Thomson. Mas o que aconteceu? Aconteceu que batendo nessa placa de ouro, as partículas voltavam, beleza? Elas não atravessavam essa placa. E o que ele definiu com isso? Que não era só partículas negativas que prevaleciam ali ao redor dessa massa, e sim partículas positivas também, tá? Tranquilo? Onde essas partículas batiam nessa placa e, como positivo com positivo, retornava, ela não atravessava, beleza? Então foi aí que ele definiu que, na verdade, os elétrons, eles giram ao redor do núcleo e não ficam incrustados, bloqueando ele lá. Na verdade, eles não falavam núcleo ainda, vai começar a falar sobre núcleo agora. Ficavam elétrons incrustados nessa esfera positiva, beleza? Thomson falava isso. E aqui ele definiu que os elétrons, eles, na verdade, ficam girando em torno do núcleo, onde se tem partículas, onde é formado por partículas positivas. Até o que eu escrevi aqui, ele definiu que o átomo é composto por uma região densa, uma região central composta por prótons. Prótons, as partículas positivas, chamadas de núcleo. Beleza? Então, Rutherford definiu que o átomo, ele tem o seu núcleo, a sua região núcleo, com partículas positivas, que são os prótons, e ao redor desse núcleo orbitando, existem os elétrons, as partículas negativas que Thomson descobriu. Então, o modelo dele foi basicamente um modelo chamado de sistema solar, onde está aqui o núcleo, tá bom? Região núcleo e a região onde o elétron está orbitando. Mas qual é o erro desse modelo? Vamos parar para pensar. Imagina, negativo girando ao redor do positivo. O que é que isso vai dar errado? Óbvio que o negativo vai ser atraído pelo positivo, tá bom? Então, se a partícula negativa, o elétron aqui, ficar orbitando ao redor desse núcleo que é positivo, vai chegar uma hora que ela vai perdendo energia, até se colidir com o núcleo que é positivo, beleza? Então isso não pode acontecer, porque isso seria um átomo completamente instável, imagina. Simplesmente voltaria ao que Thomson tinha definido, que os elétrons eram incrustados nesse núcleo positivo. Mas aí ele estudava com um cara chamado Bohr, beleza? Que era aluno dele, e foi em 1911, então 2 anos depois, Bohr praticamente pegou tudo isso que Rutherford descobriu, né? Partículas positivas chamadas prótons, e que os elétrons giravam em torno desse núcleo, e aprimorou, tá bom? De uma forma que a gente basicamente conhece hoje. Então, só para saber se vocês entenderam. A partir de agora de Rutherford, ele definiu através desse experimento que o núcleo não é mais só uma esfera positiva. Agora ele é formado por partículas, beleza? O que antes lá em Dalton era indivisível, a gente agora já sabe que o átomo em si não é a menor partícula da matéria. Agora a gente tem menores partículas que formam o átomo, que são os prótons, até agora descoberto, e os elétrons. Os prótons formando o núcleo, beleza? Essa região central do átomo, e ao redor do núcleo os elétrons, beleza? Então, vamos para o próximo quadro falar sobre Bohr, o cara que praticamente concluiu e aprimorou tudo que Rutherford falou, tá bom? Então vamos lá, próximo quadro para a gente finalizar a aula. Então, galera, aí como eu vinha falando, Bohr ficou conhecido como modelo atômico Rutherford-Bohr, por quê? Porque foi iniciado todo esse experimento por Rutherford, né, do quadro anterior, e foi terminado por Bohr,
beleza? Um aluno de Rutherford, 2 anos depois. Ele concluiu, ele basicamente fechou tudo que Rutherford falou, só que de alguma forma que estava errado, ele consertou tudo com novas pesquisas, que foi basicamente o que, galera? Bohr definiu que os elétrons eles não ficam somente orbitando vagamente ao redor do núcleo, tá bom? E sim através de camadas. Eles têm camadas definidas por letras, K, L, M, N, O, P, Q, onde são sempre essas camadas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre 7 camadas, beleza? São essas camadas já definidas. E eles ficam orbitando em suas camadas, tá bom? Cada elétron em sua camada com sua determinada energia. E aqui também, falando de energia, ele definiu a quantização de energia, onde cada nível, cada camada, terá sua energia específica. Ou seja, um elétron está aqui na camada K, ele tem uma energia específica, tá bom? Já aqui na M, ele vai ter uma energia também diferente da K, tá bom? Então sempre vai ser essa quantização, nunca vai acontecer de o elétron pular da 1 para 1,5, tá bom? Então sempre vai ser correto, 1 para 2, 2 para 3, beleza? Isso vocês vão entender melhor em distribuição eletrônica. Aqui a gente só está descobrindo que o elétron, como o átomo é formado. Sua massa positiva, com suas partículas positivas e ao redor suas camadas, agora definido por Bohr, onde os elétrons ficam orbitando. Aí basicamente aqui para vocês entenderem, está aqui desenhado. Aqui o núcleo com suas partículas positivas, mas agora a gente vê uma coisa nova aqui, ó, com Bohr a gente vê uma partícula nova aqui dentro, tá vendo? Partículas positivas e tem essas partículas aqui, ó, sem carga. O que são elas? Elas são os nêutrons, galera. Essas partículas elas foram descobertas porque, como eu havia falado, se só tem as partículas positivas e as partículas negativas, é uma coisa muito instável, porque sempre vai ter aquela energia enorme do núcleo sugando, puxando para si a partícula negativa, tá bom? Então sempre vai ter um átomo muito instável. Já aqui, a gente descobrindo que existem partículas no núcleo, além de positivas neutras, elas fazem um equilíbrio entre essa força de atração, tá bom? Então, a partir de agora, a gente descobriu que são 3 subpartículas que definem o átomo, que é os prótons, positivo, nêutrons, que são as partículas neutras, né, que se compõem na região núcleo do átomo, e ao redor do núcleo vão ficar as camadas com os elétrons, que a gente vai chamar de eletrosfera, beleza? Então, a partir de agora, a gente sabe que o átomo ele é definido por 2 partes, o núcleo e a eletrosfera, tá bom? E esqueci até de botar o elétron aqui, ó. Um elétron, tá bom? Exemplo aqui para vocês. Então, vai sempre estar distribuído aqui nas camadas os elétrons. Então, entendendo isso, galera, vocês vão saber, como eu acabei de falar na quantização, né, que um elétron pode ir para outras camadas, vocês vão entender como que a gente chama isso, beleza? Que a gente chama essa questão do elétron pular de uma camada para outra, se chama salto quântico, tá bom? Uma coisa bem interessante. Aqui no seu estado fundamental, onde o elétron está na camada dele, tá bom? Aqui está o elétron na camada K, tranquilo. Mas esse átomo vai receber uma quantidade de energia, onde esse elétron ele vai se excitar, ele vai ficar muito agitado, com energia enorme, onde essa energia é muita para a camada onde ele está. Então o que ele vai fazer? Ele com essa energia muito grande vai pular para a próxima camada, beleza? Para a próxima ou para a terceira camada, depende da quantidade de energia que esse átomo recebeu. Aqui o exemplo eu botei que ele foi para a terceira. Então com esse ganho de energia enorme, ele vai se excitar e sair da camada onde ele está e vai para outra camada, onde ele vai estar aqui, ó, como exemplo já depois, na terceira camada, o exemplo aqui, sendo que ele depois de um tempo vai perceber que ele não tem essa energia o suficiente para ficar se mantendo naquela camada. Então o que ele vai fazer? Vai começar a ficar instável ali e vai querer voltar para sua camada inicial.
Ah, eu não falei aqui onde o átomo está, né, depois do ganho da energia, se chama estado excitado, é bom vocês saberem. Estado fundamental, o início, onde ele recebe aquela energia, o átomo recebe aquela energia, e o estado excitado, onde ele já se encontra na camada que ele foi, né? Então, através dele aqui, nessa camada, se sentindo instável, não conseguindo, basicamente instável mesmo, a palavra, ele vai querer voltar ao seu estado inicial. Então, vai ser aqui que a gente vai ter uma liberação de energia, porque ele ganhou a energia, ele vai ter que liberar de volta para ele voltar ao seu estado inicial. E através dessa liberação de energia, voltando para o seu estado inicial, ele vai fazer essa liberação que se chama fótons, beleza? Ele, através dessa liberação de energia, vai emitir luz, basicamente luz. Aqui é explicado basicamente como é feito, como funcionam os fogos de artifício, onde, através daquela energia, daquela explosão, os elétrons vão indo e voltando das suas camadas, óbvio que milhares de vezes por segundo, tá bom? Então é onde é emitido as luzes. E por que das cores diferentes, eu expliquei para vocês, se eu não me engano, na aula passada presencial, onde eu falei para vocês que diferentes elementos químicos têm as suas emissões de luzes de cores diferentes, beleza? Então aqui é explicado, onde os elétrons vão ir voltando através da energia, da explosão do fogo de artifício, e eles vão ficar emitindo os fótons, a luz, onde cada elemento químico emite uma cor diferente aos nossos olhos. Tá bom, galera? Então, aqui encerramos a nossa aula de modelos atômicos em Rutherford-Bohr, tá bom? Onde foi definido que o modelo atômico é isso: positivo, partículas positivas, partículas neutras e ao redor a eletrosfera com as partículas negativas. Então é basicamente, só para vocês entenderem melhor, assim que é formado por Rutherford-Bohr o átomo, tá bom? Com essas, assim, girando ao redor do núcleo. Só que, galera, uma coisa eu quero que vocês saibam. Geralmente vocês vão ver no livro de vocês que o átomo, ele vai estar nesse formato aqui, ó. Um núcleo, tá bom? O núcleo. E as camadas vão estar assim. Tá bom? É a forma mais conhecida de átomo que vocês geralmente vê nos livros. Esta forma aqui, este modelo atômico aqui, ele não foi definido por Rutherford-Bohr, tá bom? Este modelo aqui, ele foi definido um pouquinho depois, uns anos depois, por um cara chamado Sommerfeld, tá bom? Isso aqui é mais uma curiosidade, porque não tende a cair na prova de vocês. Então, Sommerfeld que definiu essa forma aqui das camadas elípticas, né, mais curvadas, onde você geralmente vê nos livros. Não foi Rutherford, tá bom? Porque geralmente botam que foi Rutherford que definiu essa forma aqui. Não, foi um carinha depois, uns anos depois, chama Sommerfeld. Beleza? Então, galera, a gente concluiu hoje agora a aula de modelos atômicos. E na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre as questões de como são comportados os prótons, elétrons, nêutrons e suas massas e assim por diante, tá bom? Então, assista a próxima aula e comente o nome nos comentários, beleza? Um beijão e até a próxima aula.